Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empreende Delas, o seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Bom, meu nome é Juliana Mendonça e a cada semana eu entrevisto mulheres incríveis que dividem conosco suas histórias e dão dicas fantásticas de negócios. Então, fica aí com a gente até o final porque vale a pena. Bom, antes de começar, eu já quero agradecer a cada ouvinte que tem acompanhado o programa, seja pelo YouTube, pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast. Fico especialmente feliz e agradecida também com quem escuta o podcast pela plataforma Orelo, me dá um incentivo a mais para continuar. E convido a quem ainda não conhece, não baixou, que conheça e dê uma forcinha a mais para esse trabalho que eu tenho feito por aqui. Eu vou, inclusive, deixar o link na descrição aqui embaixo para vocês darem uma olhada, né? Vai que vocês resolvem dar uma chance, né? No episódio de hoje, a gente vai conhecer melhor o mercado de trabalho para mães. Eu já tratei um pouquinho desse tema por aqui, do episódio número 6, com a Diane Crook, e no especial do Dia do Empreendedorismo Feminino, com a Clariana, da Materna Shopping. Os dois da primeira temporada. Mas o tema merece ser aprofundado, e apesar de achar que eu nem preciso explicar, eu vou falar um pouquinho disso sim. Bom, a maternidade precisa ser encarada de outra forma pelo mercado de trabalho. Um levantamento do IBGE de 2019 apontou, para surpresa de absolutamente ninguém, que filhos pequenos são entraves para mulheres no mercado de trabalho. Nesse período, o nível de ocupação de mulheres sem filhos de até 3 anos de idade era de 67%, enquanto entre mulheres com filhos, esse nível caía para 54%. Para mulheres pretas e pardas, então, o cenário piora. A taxa de ocupação cai para 49%. Esse mesmo levantamento ainda mostrou que as mulheres se dedicavam quase o dobro do seu tempo em comparação aos homens aos afazeres domésticos ou aos cuidados pessoais. Enquanto elas dedicavam 21 horas semanais, os homens dedicavam 11. Sim, isso quer dizer menos tempo para a mulher trabalhar, pesquisar, estudar e se qualificar para o mercado. A pesquisa Maternidade e Mercado de Trabalho, realizada pelo site de empregos vagas.com, apontou que 52%, mais da metade das mulheres que ficaram grávidas ou saíram de licença maternidade no último emprego, passaram por situações desagradáveis na organização em que trabalhavam. Entre elas o preconceito, a demissão, falta de empatia, dificuldade de recolocação no mercado e por aí vai. E as consequências desses incômodos vão além do mercado de trabalho, que tem um impacto psicológico pesado nas mulheres, como desequilíbrio emocional, opressão, desejo de ter filhos e insegurança profissional. Daí entra o papel das empresas nessa equação, que devem rever suas diretrizes internas para se adaptar à realidade que vivemos, onde a mulher participa ativamente do mercado de trabalho, contribui e muito para a geração de riqueza e deve ter suas escolhas respeitadas e acolhidas, principalmente a maternidade. Bom, eu estou aqui falando sobre o problema para vocês, mas quem é que está de fato trabalhando para mudar isso? As mulheres. E hoje eu converso com uma das responsáveis por essa mudança no mercado de trabalho. Bom, a Paula Souza é publicitária e depois de passar por algumas experiências negativas após a gravidez, ela se juntou a outras profissionais para criar o Mãelenials, que é um projeto para conectar mães e empresas e criar ambientes mais inclusivos e saudáveis para mães. Vamos descobrir, então, como que ela fez isso. Oi, Paula, seja bem-vinda ao nosso espaço de troca, de experiências, de inspiração. Tudo bem com você? Oi, Ju, um prazer. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma oportunidade incrível de poder falar sobre a Mãelenials, contar um pouquinho sobre o nosso trabalho para você. Enfim, estou só alegria. Uma alegria daqui também, saber mais. Eu gostei demais da ideia, estou doida para saber mais, viu? Como é que funciona aí, mas vamos começar falando um pouquinho de você. Fala primeiro para a gente assim, como você se define, quem é a Paula Souza? Quem é a Paula Souza? Outro dia eu estava lendo um artigo que era sobre a dificuldade que a gente tem de se definir sem falar da nossa profissão, sem falar do que a gente faz profissionalmente. E acho que a minha melhor definição hoje é falar, eu sou a mãe do Pedro, porque acho que ser mãe do Pedro, meu filhinho de 3 anos, já define muito
todas as minhas escolhas de vida, tudo que eu faço, o que eu falo, como eu me porto, porque realmente, além de ser o amor da minha vida, essa criança é também quem me impulsiona, quem me guia. E é incrível, tem só 3 anos e é o meu mentor, porque baseado no que eu sinto que seja melhor para ele, é como eu me movo nessa vida profissionalmente, enfim. Então eu posso dizer, sou Paula, sou publicitária, mãe do Pedro e também líder criativa hoje na Millennials, que é um hub de experiências que eu quero contar para você hoje nesse encontro. Pois é, e a sua vida no mundo do empreendedorismo? Começou com a Millennials ou antes você já empreendia? O que você fazia? Antes até de ter... Antes de ter filho, eu nunca me animei a isso. Eu sempre trabalhei CLT, tudo muito dentro do padrão, né, do convencional, até que eu engravidei. E aí eu comecei a ver que no trabalho que eu estava, uma agência aqui na Argentina, eu não tinha muito espaço como mãe, como futura mãe. E aí eu pedi demissão. E aí tive uma outra experiência de trabalho e, de novo, novamente senti que não entendiam a minha maternidade. Cheguei a passar por situações bem desagradáveis, bem constrangedoras mesmo em relação a ser mãe em um espaço com pessoas que não entendem o poder do maternar e a necessidade que as mães têm. Então, eu pedi demissão de novo e aí resolvi empreender, não porque eu senti essa veia do empreendedorismo, mas por necessidade mesmo. Eu abri minha própria agência, trabalhei durante um bom tempo como líder criativa, cuidando de projetos criativos para outras agências que terceirizavam o meu serviço, e foi uma experiência incrível. Aí eu voltei para o mercado de trabalho, descobri uma empresa que aceitava, acolheu a minha maternidade, porque para mim sempre foi crucial isso, voltar para o mercado de trabalho formalmente, da forma convencional, né, trabalhando para alguém, para uma empresa, precisava de uma empresa que aceitasse que eu sou mãe, que tem dia que eu preciso sair mais cedo para buscar meu filhinho, tem dia que ele está doente, então eu vou precisar ficar ausente uma horinha ou outra para cuidar dele. E encontrei uma empresa que era assim, que seguia esses moldes, que tinha essa política mais inclusiva de acolhimento mesmo a mães. E aí voltei para o mercado de trabalho e deixei a agência, que eu era empreendedora, mas eu fiquei com aquela vontade de fazer algo por outras mães que passaram pela mesma situação que eu. E aí foi quando eu criei a Millennials, que agora é o meu novo empreendimento, mas acho que mais do que um empreendimento é também é uma causa que eu abraço, porque o propósito que a gente tem na Millennials vai muito além da monetização, a gente quer gerar impacto social mesmo. Uhum, uhum. Mas aqui, eu fiquei um pouquinho curiosa e um pouquinho sem entender, sem dúvida. Como que era assim na empresa? Você falou que a empresa não acolhia, era nesse sentido de precisar sair mais cedo, de não aceitava bem isso? Eu passei por 2 momentos em relação à falta de acolhimento que eu posso trazer até como exemplo para empresas não fazerem isso, porque fazer isso é pedir para o talento se retirar, é perder talento realmente. A primeira foi quando eu era gestante, e quem já foi mãe ou quem está passando pela experiência da gestação agora, sabe muito bem que os primeiros 3 meses são um terror, um pesadelo, porque enjoo todos os dias, mal-estar, eu tinha muito sono, estava muito cansada, mas eu ia trabalhar normalmente, me Nossa, dedicava, entregava, sabe o que sim, era pior para todas as mim? minhas... O Era quê? precisar aquelas preferências, né? Às vezes, sair numa fila e tal. Mas se ninguém sabe que você está grávida, não dá para ver que você está grávida. Você vai lá, eu não aguentava ficar em pé, eu ficava tão cansada. Para mim era pior do que ter a barriga. Sim. E aí você não consegue ter o benefício. É terrível, terrível. Exato, exato. Dá até vergonha de dizer, por favor, me deixem falar, eu tô grávida, não dá para ver, mas eu tô grávida. Não, mas essa empresa, eu me dedicava, eu tinha a mesma performance que eu tinha antes da gestação, só que eu precisava sair para fazer exames no pré-natal. E a empresa não entendia isso, era uma agência de publicidade e não entendiam. E quando eu ia, eu tinha um plano de saúde, né, através dessa empresa, que só de obstetra eu só tinha um super longe. Então eu tinha que me locomover para lá para onde Judas perdeu as botas, para ir no obstetra, o único obstetra que tinha, e a empresa me
E me chamava toda hora pelo WhatsApp, mandava WhatsApp todo tempo, falando, mas cara, você volta? Cadê você? E era uma fila enorme, tava lá esperando ser atendida, já ficava nervosa, já entrava na obstetra nervosa. E isso eu comecei a sentir isso muito fisicamente. Comecei a ter muita dor na minha barriga e eu falei, não, peraí, é um sinal de alerta, que seja que algo que me afete psicologicamente já esteja me afetando fisicamente, no momento em que o meu físico é a casinha de um novo ser, não, peraí, então, e aí foi quando eu pedi demissão, e Isso cumpri você estava dias e tudo. morando já em Buenos Aires? Exatamente, já em Buenos Aires. E aí eu pedi demissão, foi um gesto muito corajoso, porque pedir demissão em um emprego estável, na época da gestação, é algo até arriscado, mas que corajoso foi até arriscado, porque eu ficaria sem plano de saúde, eu não teria mais o meu direito à licença maternidade, mas eu estava num nível de exaustão tão alto, que foi o melhor que eu poderia ter feito naquele momento, porque eu não sei como teria sido minha gestação, eu creio que não teria sido uma gestação saudável ter esperado mais naquele lugar. Então, foi uma experiência muito ruim. Isso foi quando é gestante. Depois que eu tive o bebê, eu voltei para o mercado de trabalho, só que o meu bebê ainda amamentava. O que eu fazia era extrair o leite, extrair num banheiro, porque não tinha um espaço apropriado para amamentação. Então, eu entrava no banheiro. E é até uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas: você prepararia sua salada no banheiro compartilhado do seu trabalho? Todo mundo fala, não. Eu tirava o leite do meu filho. O único alimento que ele tinha era num banheiro. Enfim, e aí eu voltei no trabalho nessa circunstância mesmo, amamentando ainda. E aí um dia eu precisei ficar em casa. Olha só como as coisas mudam. Isso 1 ou 2 anos antes da pandemia. Eu precisei ficar em casa porque eu não tinha, o meu companheiro não poderia ficar com ele e eu não tinha ninguém mais. Eu não tenho uma rede de apoio porque eu estou longe da minha família. Não tinha ninguém com quem deixar meu filho. E aí eu escrevi para minha líder, para minha gestora e falei: olha, eu não consigo ir presencialmente hoje para a empresa, mas estou aqui logada, entre o trabalho remotamente, tudo que vocês precisarem, estou aqui. E eu recebi uma resposta muito pouco empática da parte dela, que foi, até hoje eu lembro porque me impactou muito, foi, você não tem que avisar, você tem que perguntar antes se pode ficar em casa. E eu falei, eita, mas o que eu faço? Fala pro meu filho, um bebê que não tinha nenhum ano, falou pro meu filho, fica aí, bebê, que a chefe falou que tem que perguntar antes. Não, então era surreal. Aí no dia seguinte eu cheguei na empresa, que também era uma agência de publicidade, cheguei para me demitir. Eu falar, olha, peço as contas, não tenho como, não me encaixa nessa empresa. Pois é, e porque era uma chefe que te falou isso? sim, isso que Uma doeu mulher. E ela mais. tinha filhos? Sim. Não, Ah, não, mas me doeu muito isso porque eu esperava um pouquinho mais de sororidade, né, de uma mulher, e foi muito doloroso para mim, mas no dia seguinte eu cheguei já para pedir, já de manhã, antes de sair de casa, eu já escrevi para ela falando, eu queria conversar com você, aí pedi demissão, e aí foi quando eu comecei a empreender e tudo mais, mas eu me senti muito mal, porque eu sempre fui uma profissional exemplar, sempre fui muito dedicada, meus antigos gestores sempre tiveram muito apreço pela minha dedicação, pelas minhas entregas, e depois disso eu falei, não posso mais trabalhar, não, ninguém mais me quer, não me encaixo mais, ninguém entende que eu sou mãe, que eu preciso, tem dia que não é porque eu quero, não é porque, não vou para o trabalho, ou, preciso de uma horinha aqui para ficar com a cabeça, com as pernas pro alto, nem nada, é porque tem uma pessoa que necessita dos meus cuidados, é uma pessoa que é a minha prioridade hoje em dia, então, foi muito duro para mim. E a Mãe Lênia, eu já tinha começado a cultivar essa ideia na época que eu engravidei. Eu criei uma página no Instagram e, de forma anônima, eu começava a escrever, desabafar como eu me sentia, um pouquinho da solidão materna, um pouquinho de como era difícil me encaixar no mercado de trabalho, um pouquinho de como era difícil ter engravidado na mesma época que a Sabrina Sato, porque a Sabrina Sato estava plena, linda, com a barriguinha super bem vestida, e eu gente, vestia as o roupas mal do da meu... rede social, né? Nossa, é terrível. Sim, Porque se for pensar bem, você não sabe de verdade o que estava passando, né? Mas a ideia,
mensagem transmitida era que estava perfeito, né? Sim. É terrível. Sim, eu queria deitar na minha cama e morrer, e a Sabrina Sato estava num evento e outro. Eu vestia as roupas do meu companheiro super largas, a Sabrina Sato tinha a roupinha perfeita para mostrar a barriga. Meu Deus, acabou com a minha autoestima profissional, já não tinha mais pensa eu na minha gravidez, que fiquei internada. Eu me internei mais ou menos em julho, meu filho nasceu em setembro, e eu vendo aquelas fit grávida, sabe? Fazendo ginástica grávida, dançando grávida, e eu lá, assim, de perna para cima, internada. Falei, meu corpo não sim. presta mesmo. Acredita? Sim, é Porque muito veio isso na duro pra gente, a gente cabeça, já tá veio essa insegura. loucura. É difícil, difícil. Mas Exato. continua. Falei que não ia te interromper, gente. Que mania péssima. Não, imagina. Imagina, o Você espaço falou é da todo página do seu. Tô aqui Instagram, de que já era. ganhar. Não, o espaço é todo seu. Isso. Ai, obrigada, Ju. Não, mas não, eu tinha essa página no Instagram e eu usava mais para desabafar. E aí eu comecei a ver que tinha outras. Quando eu conversava com mães mais da vida real, não a Sabrina Sato, puramente, porque ela nunca me daria bola, mas quando eu conversava com mães da vida real, assim, do mundo real, que não tem recebidos todo dia em casa, nem nada, comecei a ver que a minha situação era muito parecida com muitas outras mulheres que eram mães. Então foi quando eu comecei a criar uma comunidade em volta da Mãe Lenials. A Mãe Lenials não nasceu com pretensão de ser uma empresa, nasceu para ser uma comunidade mesmo. E aí eu comecei a juntar essas mulheres, a gente começou a trocar muita figurinha, trocar experiências, a gente começou a ver que a gente não estava tão só no mercado, que como eu tinha outra e outra e outra e outra, é só uma questão da gente se encontrar. E foi incrível, porque é uma comunidade 100% virtual, né? Porque ela nasceu oficialmente em meio à pandemia, em julho do ano passado. E, enfim, tem sido incrível, tem sido uma jornada incrível, porque eu conheci muitas pessoas que passaram pelo mesmo que eu pude ser inspirada pela história dessas mulheres que têm distintas vivências em distintos lugares, em distintas áreas mesmo. E foi muito lindo ver como a gente não está tão só no mercado. A gente tem umas outras, a gente tem mulheres que não são mães e que também apoiam a causa. Isso é muito lindo de ver. A gente tem pessoas que não são mulheres e também apoiam a causa. Então, tem sido uma jornada muito gratificante de ver que o mercado, sim, tem muitos problemas, mas que de pouco em pouco dá uma esperança de que pode melhorar pelas pessoas que fazem parte dele. Para cada gestora, gestor, pessoa que não entende uma mãe, que manda uma mensagem mal educada quando uma mãe precisa ficar em casa, tem outras 10 que vão apoiar essa mãe, outras 10 que vão incluir essa mãe. É só uma questão de a gente conectar essas pessoas. Por isso, o lema da Mãe Lenials hoje é estamos conectadas. Estamos conectadas entre nós, mães, estamos conectadas com as empresas, com todas as pessoas que realmente veem que a maternidade não deve ser tabu, não é um estigma. É algo que é uma situação da mulher que é linda, é uma jornada linda também. Assim como a mulher que opta por não ser mãe, a mulher que optou por ser mãe ou foi mãe sem optar, né? Porque a gente sabe que existem casos assim. É uma jornada que a gente deve reconhecer, não sentir, essa mãe é uma profissional rebaixada. Tiremos ela do mercado, não demos espaço para ela. Não, a gente precisa acolher, entender que ela desenvolveu outras habilidades. Olha, por falar em Millennial, Gabriel, o podcast. Se Eu só que precisar eu ir falei dele, lá, querem pode ir lá, é tranquilo. Depois eu dou uma ela tá com o cortadinha papai. aqui, uma acelerada. Ah, não, então tá bom. Não tem problemas. Não, mas é um pouco disso. A Millennials é uma comunidade para acolher, para incluir, e tem sido muito legal poder levar essa discussão, essa pauta, para as empresas. Só que eu não digo que a Millennials hoje é uma consultoria, porque o nosso trabalho não se limita a isso. Eu digo que é um hub de experiências, porque é isso que a gente quer proporcionar. Imersões, trabalhar muito isso de dar match entre empresas e mães, entre pessoas impulsionadoras e essas mães do mercado. Então, tem sido um trabalho muito gratificante para mim, que tem me feito eu crescer muito, muito como pessoa, como profissional e como mãe também. Uhum. E uma atividade bem diferente para você, né?
Porque você estava na publicidade, eu imagino que passar para... Porque aí você está mais na gestão, mais na parte da prática ali, de fazer funcionar, né? Muita novidade. Sim, sim. Sim, totalmente, porque é totalmente fora da minha zona de conforto, produzir evento, entrar em contato, então eu faço de tudo um pouco, liderar equipes, não só criativamente, mas também no dia a dia, de forma, na administração da Mãe Lenials mesmo, e tem sido um aprendizado enorme para mim também. Outro dia eu já estava montando como seria o MVP de um novo serviço da Mãe Lenials, eu falei, meu Deus, quando eu teria contato com isso? Quando eu faria isso? Então, é muito enriquecedor nesse sentido de aprendizagem, de me desenvolver. É um pouquinho como a maternidade. De onde a gente não espera, a gente mais aprende. Verdade, e muito legal de empreender também, é isso, né? De pôr a cabeça para funcionar. Eu brinco que quanto mais coisa eu faço, mais coisa eu faço. Porque aí você Sim. tá com o negócio, aí você pensa em outra coisa que já relaciona ali, aí você já quer fazer também, Sim. né? E é interessante, sabe Sim, por quê? totalmente. Se você vai comparar com o mercado de trabalho, né? Que às vezes é julgada por ser mãe como se você tivesse... ela não quer trabalhar, ela quer ficar com a criança, ou não é que não quer, mas não tem tempo, e de repente você está ali no seu negócio, você faz muito mais, né? É um trabalho que não para, é muito intenso. Sim, sim, sim. Até porque nessa etapa que é muito ainda começou recentemente, hoje em dia todo o nosso trabalho, como nós não recebemos nenhum aporte financeiro de nenhuma empresa, nosso trabalho é todo voluntário, por isso eu até aproveito o espaço para agradecer todas as pessoas que se voluntariaram até hoje para ajudar a Marlene. Eu posso citar a Paloma, a Gabi, a Mari e a Vanessa, que são 4 pessoas que têm me acompanhado e me ajudado muito nessa jornada. E, enfim, e é incrível, eu tenho conhecido muita gente fantástica, tenho recebido ajudas de pessoas fantásticas, e é isso, não paro, nunca estou nessa etapa, por ser ainda muito, numa etapa muito inicial, eu tenho feito de tudo um pouco, me movido muito em todas as etapas, enfim, digo que eu sou que nem o Júlio, tenho 3 empregos. Eu trabalho formalmente numa empresa durante o dia, à noite eu sou mãe, de fim de semana eu sou a mãe Lênia. Eu sou o Júlio, eu sou o Júlio com cabelo. Olha, então, além da Mãe Lênia, você está com uma outra empresa? Isso, eu A trabalho sua de formalmente, publicidade? eu trabalho hoje numa startup, uma PropTech, que é, enfim, o meu ganha-pão, porque a Mãe Lênias é como eu falei, a Mãe Lênias hoje tem um foco muito... Eita, aconteceu? Não, a Mãe Tô com Lênias tem saudade. um foco hoje, tá, viu? Não fica longe de mim. Sim. Não, mas a Mãe Lênias hoje sempre, isso é o que eu posso assegurar, hoje sempre a Mãe Lênias sempre vai ser gratuita para as mães. O dia que eu precisar pedir um tostão que seja de uma mãe, é o dia em que eu fecho as portas da empresa, porque não é sobre isso. A Mãe Lênias nasceu para impactar positivamente essas mães, principalmente as mães em situação de vulnerabilidade social, mães que não podem pagar por um curso, então a gente quer levar capacitações para essas mães que não podem contratar uma mentora, então a gente quer levar serviço de mentoria para essas mães. Enfim, a gente quer fazer nosso trabalho sempre gratuito para as mães. Uhum. Só que essas coisas demandam uma mão de obra que vai muito além da minha mão de obra, porque eu sou uma pessoa só, por mais que eu esteja aprendendo muito, eu tenho certas limitações, porque tem áreas que eu não domino, tem áreas que preciso de contratar profissionais. Então, para isso, a gente oferece serviços para as empresas, treinamentos, workshops, speed dating, que é o nosso serviço queridinho, a menina dos olhos, esse speed dating que a gente leva para as empresas para ajudá-las a encontrar candidatas ideais para as vagas que elas têm abertas. E por isso a gente tem oferecido para empresas alguns serviços para justamente receber algum tipo de monetização e poder aplicar na nossa comunidade de volta, devolver tudo que a gente recebe das empresas na nossa comunidade, na nossa missão de trabalhar com mães. Então, no dia a dia, sim, eu preciso trabalhar de segunda a sexta, porque as contas, infelizmente, não acompanham a minha missão.
O boleto tá chegando, né? O boleto não O para. boleto chega, assim, eu mudei de país, mas o boleto descobriu onde eu morava e chegou assim, Ai, que eu correndo, droga. tique, tique, tique. Sim, não dá para fugir. Mas então, deixa eu ver se eu entendi bem, Mailênios, como é que funciona. As mães que querem se recolocar no mercado ou se capacitar, elas entram em contato com vocês, aí vocês oferecem tanto a mentoria quanto cursos, assim, tudo gratuito para as mães, né? E, ao mesmo tempo, vocês também entram em contato com as empresas, é isso? E aí a empresa, às vezes, fala vaga que está precisando, ou então fala de, não sei, o perfil que ela precisa, e aí você faz essa conexão. Você, por exemplo, anuncia essas vagas para essas mães. Tem alguma, assim, como é que fala? Por exemplo, você está precisando de gente com especialização em, não sei, fala de especialização, vou pegar aí marketing digital. Aí você vai lá e capacita pessoas para trabalhar com marketing digital, uma coisa assim? Ou não é tão Isso, pontual? só é mais ou menos assim, o único desafio que a gente tem agora, porque como somos ainda pequenininhos, o nosso trabalho tem sido em etapas. Então, por exemplo, no final do ano passado, em dezembro, a gente realizou um speed dating, que é esse juntar recrutadores e trazer mães buscando trabalho e separá-los em salinhas para bater um papo, para verem se dão um match. Então, esse foi um evento pontual. Já a partir de janeiro, a gente abriu vagas para mentoria. Em fevereiro, começou a mentoria. Então, o mundo ideal seria que a gente conseguisse oferecer todos os serviços ao mesmo tempo, para que todo mundo que chega, que se pluga a Millennials, já conseguisse entrar em uma atividade. Mas como ainda a gente tem uma estrutura pequena, o que a gente tem feito é, a cada mês, uma ativação diferente. Então, dezembro foi o speed dating, em fevereiro foi a mentoria, agora a gente quer em abril começar um programa de capacitação para as mães, e assim por diante. A cada mês oferecer alguma experiência que possa agregar para o currículo dessas mães, que possa ajudá-las a fazer networking, que acho que é um dos propósitos que a gente tem também, de ajudar nesse networking, de que conheçam pessoas do mercado, pessoas que possam não só mentorar, como também ajudá-las a conseguir um trabalho. Tem sido um pouquinho de tudo isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, sim. Não, é porque eu Sim. E estava também a querendo gente tem saber. Oi. A gente tem um banco de talentos que a gente deixa no ar o ano inteiro. Então, sempre que uma empresa escreve para a gente, olha, a gente está com vaga assim assado, a gente busca nosso banco de talentos e indica mães de forma totalmente gratuita para as mães e até mesmo para as empresas, para justamente proporcionar esse match dos dois lados, né? Conseguir ajudar que essas mães consigam um emprego e que essas empresas encontrem candidatas que são mães, porque a partir do momento em que tem mais mães populando as empresas, é mais fácil dessas empresas abrirem os olhos sobre as necessidades de terem práticas inclusivas para as mães, porque uma empresa, já tive mais de uma reunião em que eu levei o papo da Millennials e a empresa falou assim, para a gente não é interessante porque a gente não tem mãe aqui. E eu fiquei pensando, isso é um problema. Ai, Por isso mesmo é importante banho de falar para a água Millennials, que já fria. não contratam mais. Aí você Tem fala, tudo você isso. é o problema, você, sua empresa. Exatamente, sim, totalmente. Ai, que decepção. A gente aqui tentando consertar o negócio, e aí vem vender esse. Não. Sim. Não, mas já escutei coisas terríveis nas reuniões, que sempre bater de porta em porta, falar, olá, teria um segundo para escutar a palavra da mãe Lenius? É um trabalho muito árduo, porque já escutei as coisas mais absurdas, já escutei. A primeira vez que eu escutei um não para a mãe Lenius foi, mas a sua iniciativa não é interessante para mim, porque vocês não têm muitos seguidores, vocês não trariam visibilidade para a empresa. E eu fiquei, meu Deus, é todo o contrário. Eu quero que a empresa dê visibilidade para a causa, não que entre a gente se dê visibilidade, sabe? Eu fiquei muito mal. Esse primeiro não, eu lembro que eu chorei, meu Deus, o meu propósito não tem futuro, ninguém vai dar um espaço para as mães, ó céus, ó vida. Mas depois de tanto não, já estou calejada, mas continuo batendo nas portas. Por sorte, recebi alguns sims muito importantes, muito representativos para
para a nossa causa, e isso tem sido o impulso necessário para continuar nessa missão, para continuar fazendo esse trabalho. E hoje em dia, você já tem muitas empresas que estão com você, apoiando a causa? Não, hoje a gente tem pouquinhas, mas agora, com o maio se aproximando, tem esperança de que mais empresas abram os olhos para a necessidade de falar sobre maternidade, nem que seja pelo mês de maio. E aí, depois desse mês de maio, o nosso trabalho é continuar aí falando, opa, muito lindo fazer um post de Feliz Dia das Mães, mães maravilhosas, mas e a partir de junho, o que vocês vão fazer? Então, a gente está nessa missão, preparando o nosso terreno para maio, que é o nosso mês, né, nosso período mais de mais visibilidade para o assunto maternidade, mas também de uma forma para a gente marcar nosso território e falar assim, ok, de junho até o próximo maio, a empresa também precisa fazer alguma coisa, senão é um discurso vazio, senão ficou só por ação de uma data pontual e acabou nisso. Não é um propósito que a empresa tem, não é uma política que faz parte da cultura organizacional dessa empresa. Uhum. E aí você está procurando mais parceiros aí em Buenos Aires mesmo, ou Brasil, ou mundo? Como é que tá? Atualmente a gente está focado no território brasileiro, que é onde eu conheço mais pessoas, onde eu consigo me mover melhor até mesmo para fazer contatos, mas a ideia é que a gente, fazendo um trabalho legal no Brasil, impactando positivamente mães no Brasil, depois começar a expandir, fazer o check-in no Brasil, depois trazer aqui para a Argentina, enfim, colocando nosso pinzinho no máximo de espaços que a gente puder, porque é muito sobre isso, sobre impacto social. Quanto mais mães a gente atinge, mais famílias a gente atinge, isso reverbera para a sociedade inteira. Então, é um trabalho de formiguinha, ainda mais considerando que somos voluntárias nessa causa, mas é um trabalho que a gente acredita muito pelo poder de transformação que tem. Eu também acredito muito, viu? Acho que tem um potencial aí, ó. Obrigada. Também, porque, olha, mãe, né? Tem no mundo todo. Sim, Eu acho que sim. é necessária essa conscientização também da empresa, do mercado de trabalho, né? Sim, Mas sim. uma outra coisa que eu queria saber de você, porque você falou que tá desde julho, né, do ano passado, a Isso, exato. atuando. E já dá para ver algum impacto, assim, tem um retorno das mães, né, que estão participando, ou das empresas? Já deu para ver algum resultado? Sim, já consegui ver. Recentemente acabei de mandar os perfis de umas mães para uma vaga que abriram com a gente, e já estou vendo algumas mães avançando nesse processo seletivo, então a gente tem muita esperança de que uma dessas mães seja aprovada. A gente tem a nossa primeira mãe que conseguiu entrar na empresa através da Millennials. A gente também tem um programa de mentoria que está ainda em andamento, porque vai até abril essa primeira edição, mas a gente já vê, já recebe mensagens das mães e até mesmo das mentoras comentando sobre como tem sido muito legal, como tem ajudado muito elas a se desenvolverem nesse momento. E também a gente vai fazer agora, não sei dizer bem um mês, porque a gente ainda está fechando, mas a gente vai fazer com uma empresa um speed dating especial, que é para essa empresa contratar mães da nossa comunidade, onde já tem aí algo em vista que realmente vai gerar emprego. Mas acho que é isso, como é muito pequenininho ainda, eu não consigo mensurar, ainda não deu para metrificar todo o impacto que tem, mas a gente tem muita fé que conforme cresça, e caso cresça, né, que a gente acredita que vai crescer, tem que crescer, a gente consiga impactar muito mais, conseguir até mesmo metrificar como tem sido o nosso impacto na vida dessas mães. Pois é, e eu nem comentei com você, mas eu cheguei na Millennials através de uma colega minha de faculdade que ela se especializou em UI UX, né, design, e aí estava lá comemorando porque tinha passado na mentoria. Estou toda feliz que ia fazer a mentoria da Ai, que Millennials. legal. Vou Que procurar saber com demais. ela o resultado, o que ela está achando.
um Sim, feedback depois sim. de passar, que eu achei muito legal. Sim, a gente teve um chá revelação, né, no começo para mostrar quem eram as mentoras para cada uma das mães escolhidas. E agora no final de abril a gente vai ter a nossa cerimônia de encerramento para justamente escutar também as mães que foram amadrinhadas, contando um pouquinho como foi o processo, o que mudou de lá para cá. Enfim, a ideia é que também as portas fiquem abertas para essas mentoras, caso tenham gostado também, e as próprias mães amadrinhadas continuarem o trabalho de mentoria. A gente colocou como data abril, justamente para ter um período aí de colher feedbacks, de sentir como vai todo o processo. Mas a ideia é que elas possam continuar em contato, que possam continuar crescendo juntas, enfim, é um pouco disso. E do que vem mais, o que vem mais daqui para frente também, os próximos eventos, essas próximas iniciativas que a gente quer botar no ar de toda forma, seja com a empresa patrocinando, seja com o nosso trabalho de formiguinha mesmo, mas a gente não vai parar, não. Não pode parar, não, de jeito nenhum. Tem que seguir. E você estava falando Sim. antes da entrevista também, que você deu uma palestra, você falou que está entrando agora no palestra no mundo corporativo, foi pelo Millennials também? Ou por outra? Isso. E aí foi para divulgar Não, o tudo pela Millennials. Millennials. Exatamente. Como com a Millennials a gente tem se lançado nesse mercado também com esse papel de dar treinamentos, dar palestras, para educar um pouquinho as empresas, capacitar um pouquinho os profissionais líderes das empresas, porque a gente acredita que eles têm esse papel crucial em levar adiante o que a gente prega aqui como propósito. Então, por mais que a gente fale com mães, a gente quer falar com quem também não é mãe, quem tem poder de decisão nas empresas, porque a gente depende muito dessas pessoas. A intenção de uma mãe voltar para o mercado de trabalho não depende só dela, depende também das empresas acolherem bem essas mães, porque não adianta a gente conseguir que uma mãe entre numa empresa, mas a empresa não tem práticas inclusivas, essa empresa sobrecarrega ainda mais essa mãe, essa empresa não entende o que é ser mãe, o que uma mãe precisa. Então, a gente está tentando levar para as empresas palestras, treinamentos, para justamente educar muito e ajudar a criar, a gente fala muito sobre isso, co-criar entornos mais inclusivos e empáticos nesses lugares, nesses espaços de trabalho. Sim, é essencial mesmo, todo esse processo, né? Porque tudo funciona como Totalmente. O todo, né? Não, senão é um trabalho só nosso, de mães para mães, e a gente acaba não. Sim, a gente se blinda. Mas e o mercado? Está podendo a gente? Está ajudando a gente? Então a gente precisa realmente levar esse papo para as empresas. É verdade. Ou então vai esperar alguma mulher, né, que está num cargo mais elevado, precisar de alguma coisa, e é mesmo, precisa, né? Sim. Tem essa via também, só que aí sim, complicado, né? A gente prefere se mover e educar todo mundo de uma vez para justamente que essa mudança ocorra de forma acelerada. A gente tem esperança que vai mudar, que o mercado já está caminhando para esse lado de diversidade e inclusão, que é muito, muito lindo ver como as empresas estão se abrindo para isso, estão criando comitês de diversidade internamente. A gente quer acelerar esse processo, porque hoje em dia, por mais que se fale em equidade de gênero, de como as empresas estão vendo essa pauta da equidade de gênero, nem todas as empresas veem essa camada dentro do assunto, que é a maternidade. Todas as mulheres contratam mulheres, mas nem todas as mulheres têm as mesmas necessidades. E as mães negras, e as mães PCD, ou de crianças PCD. Então, a gente tem que levar essa pauta, porque tem intersecção com muitas outras pautas. Então, a gente precisa realmente falar sobre isso. Verdade, verdade. Urgente. Sim, Eu até estou lembrando urgente. aqui, enquanto você está falando, até para indicar para você, e às vezes para quem está ouvindo e não assistiu ainda, que são 2 episódios, né, aqui do podcast,
que estão relacionados. Um foi... Poxa, agora eu não lembro o número deles, eu posso ver depois quando eu deixar o link aqui, mas um foi do dia do empreendedorismo feminino, que foi com a Clariana, do Materna Shop. Só que aí, no caso dela, Legal. já foi... você já ouviu falar? Depois pesquisa que eu achei... Não, mas eu quero procurar, gostei do nome. Porque no caso dela, ela criou uma comunidade de mães. Então, é mãe apoiando mãe, sabe? Mãe comprando de mãe. Ela começou com o grupo no Facebook. E agora ela disse que o caminho que ela estava vendo era transformar em uma ONG, sabe? Eu achei Ai, bem que lindo. interessante. Acho que já ajuda muita gente. E o Vou outro, procurar. foi com a Nadiane, que foi uma história assim, que ela escreveu um livro, ela mora na Alemanha hoje, e ela era professora do ITA, engenheira, professora do ITA, e no livro ela conta a história dela assim, também, que eu achei assim muito legal. E ela saiu do ITA para mudar para a Alemanha, e lá teve muita dificuldade no mercado de trabalho. E justamente assim, como é que eu posso dizer? Ela é super qualificada, porque como ela tinha 2 filhos quando ela foi, ela não conseguiu trabalhar, sabe? Ela não conseguia uma creche no horário que ela precisava para o trabalho. E aí você imagina, você não conseguir trabalhar porque você, sabe? É uma sociedade, uma estrutura que não acolhe mães, simplesmente. E a proposta dela para essa equidade é de 30 horas semanais para todo mundo, tá? Porque ela ficava em desvantagem quando ela ia procurar trabalho, que ela precisava de um trabalho, né, com uma carga horária reduzida. E eles iam dar preferência para ela, né? Se você pode contratar alguém que vai trabalhar mais, tal, vai ficar lá mais tempo, por que você vai contratar a mãe? Né? Então, eu acho muito Sim, interessante. sim, essas coisas são terríveis quando a gente começa a ver. Tem também o caso de quando o homem, quando se torna pai, tem pesquisas já que mostram, assim, em números, Eu como é vi quando se isso torna um ontem. aumento salarial, ganha é promovido, e a mulher, depois que ela é mãe, quase nunca ela consegue emprego, assim, é mais difícil, quase nunca não, mas é mais difícil para ela conseguir emprego, é mais difícil para ela conseguir uma promoção, porque pensa, ai, não, agora ela tem outras prioridades, não vamos sobrecarregar ou não vamos... ou não sei, não vamos dar essa responsabilidade para ela, porque ela não vai se dedicar, blá blá blá. Então é muito louco ver isso. Não sei se você chegou a ver os números na pesquisa Os dessa. gráficos, né? Você viu os Sim, os gráficos? gráficos A mulher sim, sem filho e a mulher com filho, que faz assim. E depois o homem, assim, exato, exato. na carreira. Sim, totalmente. E aí, num desses papos da Mãe Lênios foi o que levantaram. Alguém contou um caso de um marido que foi promovido, quando a mulher ficou grávida, o marido foi promovido, e no trabalho dele falou assim, agora que você vai ter filhos, vamos te promover, etc. Mas ele começaram a dar mais responsabilidade para ele começou a ficar até mais tarde no trabalho, para dar conta dessa promoção, e a mãe ficou ainda mais sozinha em casa com a É, criança. Então, a mulher acaba perdendo de todas as formas. Então, é é. realmente muito importante falar isso sobre... e isso é muita equidade, não é igualdade que a gente busca, é equidade. Que a sociedade, o mercado de trabalho deem as ferramentas necessárias para a gente se equiparar com as outras pessoas candidatas, com os outros profissionais. Então, é muito essa necessidade. Uhum. Sim, sim. Eu tenho uma amiga até que fala isso, essa questão não só da licença maternidade, como a licença paternidade também, né? Como que Sim, tem que ser revisto isso também, né? Porque sim, não é um sim. luxo, gente. Não é um... né? Não é luxo, não é férias, e até mesmo casos de licença paternidade são iguais tanto para a mãe quanto para o pai. É muito legal porque os dois conseguem se revezar na criação da criança. O pai cria uma relação afetiva muito maior com a criança, porque tem esse tempo de vivenciar mais tempo com o filho, não são só
20 dias e tchau, volta a trabalhar, sem poder acompanhar esses primeiros meses do filho. Ele pode revezar para que a mãe volte, e aí dessa vez ele fica com as crianças, depois a mãe também. Enfim, de uma forma que seja saudável para a carreira dos dois também, porque a mãe vai ficar com esse gap no currículo para sempre, esses 6 meses, quando a mãe não estende um pouquinho mais porque sente a necessidade, mas a mãe vai ficar com esse gap no currículo. São 6 meses, como mínimo, que ela não se atualizou profissionalmente, que ela não vivenciou o processo do trabalho a ponto de poder crescer. Então, tudo que a gente puder fazer para igualar esse cenário, a gente precisa fazer, porque senão a gente vai acabar perdendo os talentos e fazendo com que as pessoas queiram desistir do mercado de trabalho. A gente vê pesquisas que mais de 30% das mulheres, depois que têm filhos, abandonam o mercado de trabalho. E nem sempre é porque elas querem se dedicar à criação dos filhos, que isso acontece e está tudo bem, a mulher tem que decidir como ela quer levar a criação dos filhos, mas nem todas são por essa razão. Muitas são porque não encontram espaço. Eu já desisti do mercado de trabalho uma vez. Por sorte, tive a oportunidade de voltar, mas muitas mães não têm essa oportunidade. É muito triste ver. Sabe outro ponto também, que eu acho que pega? É que às vezes você quer voltar para o mercado de trabalho, mas aí você tem a criança. Então, para você voltar para o mercado de trabalho, você tem que deixar a criança em algum lugar. Só que aí o que você vai ganhar, às vezes não é nem suficiente para pagar o lugar onde você vai deixar a criança. Então, você fica ali naquele loop, né? Que não... Sim. Como você resolve, né? E aí depois você para de trabalhar, aí você fica um tempo fora do mercado. E aí depois que você voltar, você está desatualizada, aí do seu currículo ali não tem nada, e aí aquela sensação também, poxa, eu não faço nada há tanto tempo, acho que eu não sou mais qualificada, e aí entra um monte de questões, assim, complicadas. Sim, isso afeta muito a autoestima de uma mãe. Não são só os hormônios que estão aí a milhão nessa época que afetam a gente, também é ver esse tipo de situação que faz a gente se sentir tão prejudicada. E fora quando você não vai para uma entrevista de emprego e alguém, quando descobre que você tem filhos, você tem filho, mas e quem vai cuidar dele se ele ficar doente? Mas e se tiver que viajar? O que você vai fazer? Várias questões que ninguém perguntaria para um homem que é pai, mas perguntam para uma mãe. Então, eu mesma, quando eu tinha recentemente tido o meu filhinho, eu não contava em entrevista de emprego que eu era mãe, porque eu tinha muito medo de me desclassificarem ali na lata. Depois que eu me empoderei como mãe, e enfim, é até um privilégio meu poder fazer isso, porque eu sei que muitas mães não têm esse privilégio e continuam tendo que esconder isso nas entrevistas, porque realmente precisam desse ganha-pão. Mas quando eu me empoderei, eu comecei a falar em entrevista. Eu tenho um filho e já perguntar como são as políticas da empresa, respeitam o horário de trabalho ou fazem trabalhar de fim de semana ou até tarde? E para também eu poder escolher, da mesma forma que a empresa quer escolher os candidatos, eu também quero escolher a empresa que quero trabalhar. Você Quero muda que o rumo da seja conversa, uma né? empresa que me respeite. Isso, quero que seja uma empresa que respeite que eu tenho um filho e que eu tenho uma vida pessoal também. Ele depende dos meus cuidados. Então, fora do horário comercial, eu sou mãe. Dentro do horário comercial, eu sou mãe também. Então, a empresa precisa entender isso. Nossa, isso é essencial. Essencial, né? Porque aí não fica aquela coisa assim, não, eu preciso de mais desse trabalho para fazer qualquer coisa para estar aqui. Depois vira aquela coisa massacrante, né? Você se Sim. posicionar A gente também sabe e que, falar, né? sim, é uma pena que nem toda mãe possa escolher, porque eu sei que tem mãe, principalmente caso de mãe solo, que são o esteio da família e precisam do emprego a qualquer custo, seja um emprego bom, seja um emprego ruim, mas se a empresa quer reter esse talento, não quer que a pessoa entre só até encontrar algo melhor, ou reter um talento que seja uma pessoa que realmente vista a camisa, que realmente goste desse espaço de trabalho a ponto de não só querer ficar, como sempre querer dar mais para esse espaço, ela tem que entender o lado humano das pessoas e tem que cuidar desse lado humano. Não somos só maquininhas trabalhando todos os dias. Somos pessoas com angústias, com ansiedades, com muitas emoções que, se as empresas não entendem, vão perder gente, vão acabar
muita gente, e o público também perder cliente, porque as pessoas hoje em dia só consomem, estão consumindo mais de empresas com responsabilidade social. Isso a gente tem visto como claríssimo, de uma forma muito, muito clara. Hoje em dia a gente não vai comprar de uma empresa que a gente sabe que é muito cuzona. Hoje a gente vai comprar de uma empresa que a gente sabe que tem uma responsabilidade social, que pensa no impacto que tem na sociedade. Então, isso, eu imagino que isso vai aumentar cada vez mais e que as empresas trogloditas, exploradoras, maquiavélicas estão com os dias contados. Eu tenho essa esperança, posso ser utópica, mas eu tenho essa esperança. Eu também. Então, vamos às dicas de negócios primeiro? Vamos, então. Vamos. Uma dica assim, sua para uma mãe que está ou recém, né? Recém, sei, assim, fora do mercado e quer voltar ou não sabe como voltar. Uma dica que você daria para uma mãe assim? Eu diria para aproveitar que agora, nesse período em que as pessoas entenderam que o modelo remoto funciona, para que elas procurem alguns cursos gratuitos na internet. Por sorte, tem bastante lugar que já disponibiliza cursos gratuitos e que elas consigam ou se atualizar na área delas, ou até mesmo, se for da vontade delas, encontrar um novo rumo, encontrar mais alguma coisinha que aumente o leque de oportunidades delas. Por exemplo, se ela é de uma área, encontraram aquele curso que dê um dedinho a mais para elas aumentarem o escopo delas. Essa seria uma dica, encontrar cursos gratuitos para poderem estudar desde casa. Uma outra dica é encontrar pessoas que inspirem elas e pessoas com quem elas se sintam identificadas. Por exemplo, uma mãe buscar outra mãe, outra pessoa que seja mãe no LinkedIn, não sei, na facilidade das redes sociais, né? Adicionar, tentar puxar um papo, aprender um pouquinho, se inspirar muito com o que essa pessoa tem feito no trabalho, no dia a dia, e quem sabe até nessa aproximação conseguir que essa mãe bata um papo com ela, conseguir que essa mãe ajude ela, dê um direcionamento para ela na carreira dela, enfim. Acho que hoje grande parte das pessoas estão muito abertas a ajudarem as outras nesse mercado de trabalho, porque a gente sabe que hoje a gente está num cargo legal, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem que ser muito legal nas nossas relações no mercado de trabalho. Então, eu acho que se essa mãe adiciona uma mulher que é uma referência para ela, há boas chances de que essa mãe dê bola, bata um papo, dê um direcionamento. Então, buscar referências, se conectar com essas referências e, enfim, aprender um pouquinho, absorver um pouquinho de tudo que possa de ensinamento, de inspiração mesmo. Essas relações são essenciais mesmo. Sim, sim. Hoje o networking é muito poderoso e está muito mais fácil com o LinkedIn, por exemplo. É o mundo conectado hoje, né? Tem que aproveitar. Sim. Uhum. Então, agora, uma outra dica. Quero uma dica cultural. Assim, algum livro, filme, seriado, qualquer coisa assim, que tenha te inspirado, que você acha que vai ser uma inspiração também, que vai ajudar de alguma forma quem está escutando agora. Eu assisti uma série que eu gostei muito chamada Working Moms. Está na Netflix. Eu ia sugerir a mesma, você acredita? Sério? Olha aí. Achei Demos match. sensacional, Eu amo. Eu vi que lançaram. Sim, é muito boa, é muito divertida, é bem leve. Tudo bem que é desde a ótica de mulheres, uma posição social mais confortável. Vou mostrar aqui, ó, eu estava procurando aqui o nome agora do celular. Sério? Eu procurei mais assim, quando a gente começou a deixa eu procurar qual que era o nome para falar, porque para mim também é tudo a ver, tudo a ver. Não, mas eu gosto muito dessa série. E tem uma outra que se chamava como? Deixa eu procurar aqui. The Let Down também, que também está na Netflix. Qual que é? Essa Working Moms é canadense. The Let Down é uma australiana, mas é também sobre maternidade. Acho que é a mesma também. Qual que é o nome? Você sabe a tradução?
Eu não sei se é o mesmo que eu estou falando. Ai, Depois você entra lá no blog, não. que eu coloquei algumas indicações, tá no empreendedelas.com.br, no blog lá. E eu indiquei Certo. essa e mais algumas, né? Que era com mulher, com maternidade. E eu acho que é a mesma que eu estou falando também. Que ela tem filho também, fica em casa, né? Que o marido trabalha, depois ele vai Isso, viajar, essa mesmo. isso, essa mesmo. Sim, mas Sensacional. são duas séries que eu gostei muito, porque mostram de uma forma muito leve a maternidade. Acho que a gente precisa, é tanto desgosto no dia a dia, tanta luta, que a gente precisa de um É, momento é essa de descansar um australiana, pouco. essa australiana que vai para as Hã? reuniões com outras mães, não é? Tipo um grupo de apoio, assim. Isso. Essa mesmo é ótima. Sim. E é E muito ela legal ver que tem, tipo, tem a mãe perfeita, a mãe que tá sempre que muito. é, E um dia essa mãe perfeita, ela vê um momento de vulnerabilidade. Você vê aham, que nem tudo que é ouro, nem todo mundo que parece estar super feliz, é, tá feliz, nem toda a maternidade. A maternidade real é assim, com seus altos e baixos. E é bom ver essas séries pra gente rir um pouquinho, porque a é. gente precisa de alguns altos no fim do É. dia, né? Às vezes a gente precisa daquele, sabe, quando fala dá pezinho, né? A gente tá brincando assim, quando dá Sim, pezinho que eu tô sim. pulando, então às vezes você precisa, assim, daquele, Ai, sim. aquele Vamos rir um apoio. pouco, porque senão, se a gente pensar nas dívidas, a gente chora. Verdade. Não, mas eu gosto Amei, muito dessas amei duas, as dicas. recomendo. Super recomendadas também. Adorei, adorei. Então agora passa os contatos da Millennials, para quem, né, quiser procurar o serviço. Sim, faço sim. Ó, todo mundo que quiser se conectar com a Millennials, conhecer a gente, participar das atividades que a gente vai oferecer, lembrando, todas as atividades são 100% gratuitas para as mães, então pode se conectar com a gente através do www.mãelenials.com, lembrando que Millennials é com dois L's e com dois N's. E também pode encontrar a gente no Instagram ou no LinkedIn através do @mãelenials, também com dois L's e dois N's. E vão ser todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, porque a gente aceita todas as pessoas que queiram apoiar, impulsionar a nossa causa, porque é uma causa de todo mundo. Falar de maternidade só com mães não é o nosso intuito. A gente quer falar de maternidade com todo mundo, porque a nossa iniciativa é tipo o filho, a gente criou para o mundo. Ótimo, ótimo. Agora, só me deu uma curiosidade aqui, você estava falando, tem dois L's, dois L's, falando do nome. É, qual que é a história do nome? Por que Millennials? Foi ideia sua mesmo? Sim, é uma ideia minha. E ela nasceu não para a gente limitar o nosso público a somente mães que são millennials, que a gente brinca isso de juntar mães com millennials, né? Mas a ideia Aham. não era essa, falar somente com limitar nosso público, porque a gente é uma iniciativa de inclusão, então nunca a gente excluiria mães de outras faixas etárias. Mas a nossa brincadeira é mais para pensar em uma nova leva de mães que quer reivindicar o espaço no mercado de trabalho. Enquanto o mercado de trabalho fala, lugar de mãe é em casa, cuidando dos filhos, a gente fala, não, a gente está aqui brigando pelo nosso espaço e daqui a gente não sai. Então, é um pouco disso, essa nova geração de mães que estão no mercado de trabalho ativamente, que querem mostrar que merece respeito, que as empresas valorizem a nossa maternidade, e daqui a gente não sai, não. Sensacional, sensacional. Então, Paula, só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigada. Ai, Amei, amei a eu que conversa, amei saber mais. agradeço. Foi um prazer enorme, de verdade. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. É um podcast incrível enfim, desejo muito, muito sucesso. Sei que vai ter muito sucesso, porque você é incrível, Ju, o trabalho é maravilhoso, mas agradeço de verdade o convite. É muito lindo ver espaços como o seu dando um lugarzinho para a gente falar sobre esse assunto tão urgente que é maternidade. Sim, sim, também acho, também acho. Não, mas Não, muito obrigada obrigada. mesmo. Ah, não, e eu agradeço também pela sua iniciativa, por criar essa empresa e trazer oportunidade, né, para um monte de mãe, para um monte. Eu falo porque eu fiquei super perdida. Eu tinha uma empresa quando meus filhos nasceram, emendei um no outro, fechei, fiquei lá, não sirvo para mais nada, não sei fazer nada, sabe? Então,
Eu sei que realmente, sabe, encontrar um negócio assim, encontrar alguém que te oriente, que te dê um norte, assim, é essencial, essencial. Você vai fazer diferença na vida de muita gente. Parabéns Ai, pela tomara. iniciativa, pelo negócio. Tomara, obrigada. Desejo muito Obrigada sucesso também. mesmo. Vai dar muito certo, vai render muitos frutos. Vamos juntas Então, nessa missão. então tá bom. Então, um beijo para você. Até mais. Um beijo Tchau, para todo mundo que tchau. está ouvindo. Tchau, tchau. Amores da minha vida que me escutam até aqui nesse finalzinho, vou contar um segredo para vocês. Só as mais lindas chegam até aqui. Muito obrigada pela força, principalmente você que também está desbravando o mercado ou que também é mãe, cada uma com as suas dificuldades. Eu espero que esse podcast esteja te ajudando. Aproveito para pedir aquela forcinha, sabe, para ajudar esse projeto a crescer. É muito fácil, é só mandar o link para alguém em algum grupo, no grupo da família, no grupo de trabalho. Fala bem, ou então fala mal. Fala mal. Fala mal, que dizer que falar mal é melhor ainda. Atiça a curiosidade, sabe? Então é ótimo, por favor. Bom, mas não esquece de seguir o perfil lá no Instagram, é o @empreendedelas, seguir no Twitter também, que é o mesmo nome. E se quiser saber mais, pode acessar o site, que é o empreendedelas.com.br. De lá você pode acessar o blog, que tem umas matérias bem bacanas, inclusive os seriados que foram indicados, eu falei um pouquinho sobre eles lá, então tá bem bacana. E lá também dá para entrar em contato pelo formulário. E eu fico por aqui, e te espero no próximo episódio, com novas histórias de mulheres sensacionais e com muita dica de negócio, sempre. E assim seguimos em frente, porque para sobreviver nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima!